Fala pessoal, hoje eu quero indicar um livro para vocês que é o livro Complexidade Econômica, uma nova perspectiva para entender a antiga questão da riqueza das nações do Paulo Gala. Esse livro aqui foi publicado pelo Paulo Gala em 2017, é um livro muitíssimo interessante, me provocou intelectualmente de forma intensa. Ele publicou em 2017 e é um livro baseado num Atlas da Complexidade Econômica que foi publicado por Ricardo Hausmann e César Hidalgo, que publicaram esse mapa da complexidade econômica em 2011. E basicamente, apesar do nome, do título do livro talvez sugerir um espanto, né? Uma complexidade, mas na verdade é muito simples. Complexidade nada mais é, ou complexidade econômica nada mais é do que nações que têm a sua base econômica industrializada e de serviços sofisticados, enquanto países que não possuem complexidade econômica são aqueles países que estão muito baseados em commodities, em produtos, em matérias-primas, né? Commodities agrícolas, petróleo e minérios em geral. Então, só com isso a gente já consegue visualizar melhor de que países têm uma economia que apresenta essa estrutura mais complexa, com produtos industrializados, mais sofisticados, serviços sofisticados, como química fina, tecnologia, serviços sofisticados, design, engenharia e por aí vai, e países cuja base econômica é mais baseada em commodities. O que acontece? Esse mapa da complexidade que estudou a base exportadora de dezenas de países constatou que os países mais ricos são aqueles países que possuem uma base de exportação mais complexa, com produtos industrializados, sofisticados, enquanto que os países que estão na linha dos emergentes e subdesenvolvidos, como o Brasil, a base exportadora de sua economia ainda é commodities, seja agrícola, seja petróleo, seja minérios. Exatamente o caso do Brasil, por exemplo. E isso é muito interessante porque quando eu tive essa leitura que esse mapa da complexidade traz sobre a economia dos países, eu lembrei daquele famoso Índice de Liberdade Econômica, que é publicado anualmente pela Heritage Foundation e pelo Wall Street Journal, que mostra uma lista de mais de 100 países, né, com o Índice de Liberdade Econômica, né, os do topo têm maior liberdade econômica, os que estão na lanterna possuem bem menos liberdade econômica. E aquele índice mais ou menos também mostra, de algum modo, que justamente os países que estão no topo da liberdade econômica são também os países mais prósperos do mundo, enquanto os países que estão na rabeira desse índice são os países mais pobres, de modo que a gente é facilmente levado a concluir que a liberdade econômica promove o crescimento e o progresso econômico das nações e a ausência dessa liberdade promove a pobreza. Pois bem, esse livro aqui, Complexidade Econômica, na forma como eu li, ele complementa muito, de certa forma até questionaria esse índice de liberdade econômica nessa interpretação simplista que eu mencionei, porque todos os países que atingirem então essa complexidade econômica, portanto essa base econômica mais industrial e de serviços sofisticados, todos eles, a começar pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, por Europa, como França, Suíça, Alemanha, até mais recentemente, né, os tigres asiáticos ali, Japão, Singapura, Coreia do Sul, mesmo a China, pegando hoje, em termos de produção econômica, todos esses países, na sua história econômica, se beneficiaram de políticas públicas, seja política industrial, de proteção, de protecionismo para a indústria nacional, subsídios governamentais, câmbio controlado pelo governo no sentido de desvalorizar o câmbio para promover as exportações e o acesso ao mercado internacional. De modo que todas essas três grandes políticas são notadamente antiliberais e a gente chega num conflito, né? Afinal de contas, o que pesou mais aí para que tais países, no fim das contas, se tornassem ricos? Então essa provocação do livro do Paulo Gala é muito interessante e ele mesmo retoma um pouco no início do livro
a história das ideias econômicas da perspectiva do desenvolvimentismo, né? Vários economistas do mundo todo começaram a ter essa abordagem a partir dos anos 40, ali no pós-guerra, né? De o que provoca o desenvolvimento de certas nações e por que outras não. E uma conclusão muito consensual era que justamente os países ricos ali nos anos 40, 50 eram os países que tinham se industrializados, lá nos anos 40, 50. E os países que ainda estavam no padrão de subdesenvolvidos ainda estavam envolvidos, né, a sua economia com commodities, basicamente, e não tinha essa matriz industrial. O que esse mapa da complexidade econômica, agora de 2011, e divulgado muito bem e com excelentes contribuições do Paulo Gala, aqui nesse livro dele, Complexidade Econômica, veio mostrar justamente que os países mais ricos têm uma matriz exportadora industrial e de serviços sofisticados, e os países que estão na retaguarda não possuem essa característica econômica. Desculpa. Então, o Paulo Gala mesmo reivindica que os velhos desenvolvimentistas tinham razão quando identificavam essa característica dos países que já estavam ricos ali nos anos 40, 50 contra os outros que não tinham chegado no mesmo patamar. Então é muito interessante observar isso a partir desses dados que o Paulo Gala traz aqui. Aqui um exemplo de como que é o mapeamento do mapa da complexidade, o mapeamento das exportações do país em quadrinho, que mostra a diversidade exportadora ou não e os tipos de produtos que cada país exporta. Então ele traz o caso do Japão, de Singapura, da China, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Noruega, do Brasil. E a gente pode ver muito claramente esses dados aí que acabam revelando conhecimento muito importante para se compreender o grande tema, já inaugurado por Adam Smith, da causa da riqueza das nações. Lá no fim, o Paulo Gala vai fazer uma discussão, né, mostrando então a importância que todos esses países tiveram com políticas intervencionistas, né, de proteção e subsídios e políticas de Estado, mas vai dar um alerta final ali que isso tem os seus riscos, né, o risco de rent seeking, em que o Estado pode acabar sendo capturado pelas empresas e, em vez de produzir essa relação Estado-mercado, um círculo virtuoso entre governo e empresas, e, por outro lado, e gerar um círculo vicioso, como, aliás, foi o caso do Brasil, que todas as políticas aí, né, em grande parte, né, tem as raras e honrosas exceções, mas as políticas públicas de incentivo, de proteção, via de regra, no Brasil, gerou uma relação viciosa entre governo e empresas privadas ou grandes setores da economia que não desabrocharam, não produziram desenvolvimento econômico, mas meramente captura de governo, corrupção e, infelizmente, não nos levaram a um salto de desenvolvimento, de inovação e etc., como foi o caso de outros países que, talvez pela cultura, talvez pelas instituições, enfim, em que pese casos de corrupção que tenham acontecido, não foi generalizado e tão prejudicial como acabou sendo no Brasil e outros países da América Latina que acabaram ficando aí na retaguarda do desenvolvimento econômico. Então fica a dica desse livro, pessoal, Complexidade Econômica, do Paulo Gala, como um livro muito interessante, muito provocador e com certeza vai interessar todos vocês que têm interesse no tema do desenvolvimento econômico das nações. Beleza, pessoal? Por hoje era isso. Até o próximo.